pauta o tema do capítulo do método ao sistema, do sistema ao sonho. Com a palavra, advogada de acusação. Bom, eu vou ler um trecho deste capítulo para vocês. A tarefa do educador é, antes de mais nada, a de criar uma outra educação. A educação é um trabalho político. Não há educação e, por isso, alfabetização de adultos neutra. Toda educação tem em si uma intenção política. Em outro trecho diz: é em razão disto que nós, enquanto educadores e educandos do povo, devemos estar cada vez mais claros com relação à nossa opção política e vigilantes quanto à coerência entre a opção que proclamamos e a prática que realizamos. Dito isto, eu questiono a advogada de defesa. Dentro de uma sala de aula, nós temos alunos com variadas ideologias e opções políticas. Temos alunos que são conservadores, revolucionários, anarquistas, existem diferentes classes. Como que o método defende, segundo Paulo Freire, que o professor precisa ter uma coerência com a sua opção política e a sua atuação na sala de aula? Isso pode acabar desrespeitando as opiniões de outros dos alunos e deixá-los constrangidos, talvez. O papel do professor é transmitir o conhecimento e apresentar os diferentes pontos de vista que se tem a respeito de determinado assunto. Por exemplo, se vamos trabalhar o tema capitalismo na sala de aula, deve-se explicar o que é o capitalismo, quais são os pontos a favor e os pontos contra. Esse é o papel do professor. Então, se ele tem uma concepção política que é a favor, ele não pode puxar para esse lado, tender a sua aula para esse lado. Ou se ele é contra, ele também não pode tender a sua aula para aquele lado. Ele precisa apresentar a verdade. Com a palavra, Bom dia. O método Paulo Freire ele vai além da alfabetização dos jovens e adultos. Ele visa formar as pessoas de forma intelectualmente, socialmente, culturalmente. Ele possibilita que jovens e adultos que não puderam ter acesso na idade correta à educação, hoje possam ver o mundo de outras formas. Ele possa ter uma nova visão do horizonte. Ele pode enxergar novas possibilidades. Quando ele fala sobre liberdade de expressão em sala de aula, quando utiliza, porque não está especificamente no método, outros métodos também utilizam isso. O método Paulo Freire está mais focado nisso, na educação de jovens e adultos. Quando a senhora citou que pode instruir outros alunos que tenham diferentes posições políticas puxando para o lado dele, eu discordo dessa parte, porque ele instrui que cada cidadão tem o direito de pensar aquilo que ele acredita. Ele tem a oportunidade de julgar o certo e julgar o errado. Cabe a ele determinar se aquilo vai ser certo ou vai ser errado para ele. A ele é o aluno. Ele dá essa possibilidade. O método possibilita que o aluno pense por ele. Não é o professor pensando por ele. Não é o professor passando uma lição no quadro, aí ele vai lá e coloca a opinião dele. Por exemplo, você está aqui e ele vai falar: somente os partidos de direita são os corretos. E quem tiver outra visão disso está errado. Se ele colocar isso, está totalmente fora do método, porque o método não é isso. O método diz que o aluno, ele pensa, ele consegue pensar por ele mesmo, ele ganha essa possibilidade. Eu discordo, porque, como eu falei, eu citei um trecho do livro. Eu não estou tirando da minha cabeça. E nesse trecho do livro, ele diz exatamente isso, que não existe uma alfabetização neutra. Não existe. O professor ele deve ter essa coerência entre a opção dele e o que ele está passando na sala de aula. Em nenhum momento o livro deixa claro para a gente que vai desenvolver o pensamento crítico do aluno. Pense comigo, desenvolver o pensamento crítico do aluno é: eu vou apresentar os diferentes lados da questão e vou permitir que ele chegue às suas próprias conclusões. Não é isso que o método diz. O método diz que o professor, dentro da sala de aula, deve ter ali, deve agir conforme as suas ideologias e as suas crenças. Então, isso que você falou não tem nenhum embasamento dentro do livro, dentro do capítulo que nós estamos tratando.
neutro é diferente de ser coerente. Ele pode estar sendo, você pode estar entendendo que ele está negando que ele é neutro ali ou que ele não está sendo coerente. Coerente, ele está sendo coerente com a verdade. Ele tem que instruir os alunos de acordo com a verdade, comprovada por fatos, não só pensamentos. Ser coerente não é eu chegar aqui e expor um pensamento meu, sem qualquer comprovação científica ou qualquer outra comprovação de estudos ou vivências de outras pessoas e dizer que aquilo é o certo. Ser neutro é eu não colocar uma posição. O professor ele não pode só não colocar uma posição, ele tem que ser coerente com a verdade. E o método ele utiliza sim de fatos. Eu vou citar um trecho. A tarefa que nos entregamos, a de possibilitar que um grande número de nossos camaradas, sobretudo dos campos, mas não somente eles, neles, leiam e escrevam o que estavam proibidos de fazer no regime colonial. É uma tarefa política. A própria decisão de fazer a alfabetização é um ato político. É preciso estarmos vigilantes com relação às insinuações feitas, às vezes ingenuamente, às vezes astutamente, no sentido de nos convencer de que a alfabetização é um problema técnico e pedagógico, não devendo, por isso, ser misturada com a política. O que ele quer dizer com isso aqui? Que não adianta ele chegar na sala e querer formar os alunos somente na área do pedagógico, sendo que envolve, a vida dele engloba toda uma questão política. Ele aqui está dizendo que para o governo não é certo a pessoa só aprender a ler e escrever, porque uma pessoa que só é formada dessa forma e não é formada criticamente, quando você pode entender que ele está pendendo para um lado ou pendendo para o outro, quando talvez aquele lado lá que ele possa estar puxando tenha mais comprovação científica, tenha mais eficácia do que o outro lado. O outro lado pode estar errado, nem por isso ele deixou de ser neutro e de ser coerente. Ele trabalhou com a verdade. Aqui ele está dizendo que nós não devemos nos levar por isso, que não pode misturar a política com a educação, porque ele tem que ser neutro. Então ele não pode falar de um regime ditatorial, como é o que ocorreu na Nicarágua. Um exemplo atual e mais próximo de todos nós é o dos trabalhos da Cruzada de Alfabetização da Nicarágua, uma das primeiras tarefas do país recém-libertado da ditadura da Somoza. Foi a de repensar a sua educação e de recomeçar o trabalho pedagógico junto ao povo do país, até então com um grande índice de analfabetismo. Pelo começo, eles reformularam a educação do começo. Eles viram que sim, tinha uma defasagem no analfabetismo, lá na educação tinha uma defasagem, eles reformularam, eles refizeram aquilo após a ditadura. Por uma campanha de alfabetização destinada a eliminar o analfabetismo do país, tanto quanto a criar grupos de educandos capazes de usarem o espaço e o tempo do círculo de cultura para pensarem juntos sobre tudo o que aconteceu no país, sobre o significado das transformações que foram parte importante, sobre as etapas de uma luta de libertação que não terminou com a conquista popular do poder político. No primeiro ponto, ele diz que eles precisam ser formados sobre aquilo que eles passaram. Então ele vai sim mostrar que um lado lá da política estava errado. Ele vai acabar pendendo para um lado. Mas por que ele vai fazer isso? Porque houve comprovação de que aquilo estava errado. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime, eu não conheço ela, mas eu sei que ela cometeu um crime, ela foi julgada num tribunal, ela teve lá a oportunidade de se defender, tiveram provas de que aquele crime lá realmente aconteceu e a pessoa era culpada. Eu apresento esse caso para a turma e falo, aconteceu isso, foi dessa forma, essa foi a defesa dela, essa foi a acusação. Houve provas de que a defesa estava errada e houve provas de que a acusação estava correta. Então vai acabar pendendo para um lado. Quando ele fala aqui da ditadura que houve na Nicarágua, ele apresenta os pontos que o aluno precisa ter acesso. E nisso a testemunha ela vai contar a parte dela aqui, que é bem parecida com essa situação que ocorreu lá. O segundo ponto dele é sobre o significado das transformações que foram parte importante. Ele precisa mostrar para o aluno que ele faz parte daquele processo, que ele é importante para aquele processo. Sem ele não seria possível.
Se o povo se calasse, não seria possível haver uma revolução. Se o povo se calasse, ia continuar a ditadura. Ia continuar lá governando, as pessoas não teriam acesso à educação, a taxa de analfabetismo iria aumentar, porque as pessoas não iam precisar saber ler e escrever. Seria como na Coreia do Norte. Você segue o que o presidente diz. Presidente entre aspas. Segue o que o ditador diz. Você não pode ter uma visão diferente. Então, quando o professor expõe questões políticas na sala de aula, ele não está necessariamente não sendo neutro. Ele está expondo dois lados, ele está expondo duas coisas que as pessoas acreditam ser duas verdades. Quando, no fundo disso tudo, uma delas sempre vai prevalecer sobre a outra. Não que as pessoas não possam pensar diferente. As pessoas podem. Cada um tem o direito de pensar aquilo que acredita, mas ela não pode impor. O professor, ele não tem o papel de impor, ele tem o papel de apresentar as verdades. Se o aluno não acredita, é pessoal dele. Mas se ele conseguir provar o fato, ele tem a liberdade de expor para a sala de aula. Bom, isso é o que você está dizendo, mas na prática não é o que acontece. Na prática, geralmente acaba se pendendo para um determinado lado. Você citou a Nicarágua, que estava numa ditadura e foi, com a ajuda do método, né, a taxa de alfabetização aumentou. Eles não utilizaram necessariamente o método, mas eles viram que precisava reformular, como surgiu o método Paulo Freire aqui no Brasil. Precisava reformular a educação. Por quê? Porque existia uma defasagem no ensino. A mesma coisa foi feita na Nicarágua. Mesmo eles não utilizando o mesmo método, foi basicamente da mesma forma que eles fizeram. Sim, e Paulo Freire, não Paulo Freire, né, o autor do livro acaba citando a Nicarágua como um exemplo de que pode até não ter utilizado exatamente o método Paulo Freire, mas houve uma contribuição do pensamento dele lá. E hoje, de fato, a Nicarágua é um dos países que tem a maior taxa de alfabetização, mas quando a gente vai ver diversas pesquisas que são feitas sobre a educação, a Nicarágua nunca aparece nos primeiros lugares, né? Nem nos últimos, ela está bem lá no final. Então a gente vê que esse método pode até ser eficaz para alfabetizar, para ensinar a pessoa a ler e escrever, mas ele não se torna eficaz na hora de fazer com que a pessoa tenha o seu conhecimento de mundo abrangente, conhecendo diferentes pontos de vista, diferentes lados. Acaba sempre pendendo para o lado do professor. E eu quero chamar minha testemunha para ela contar como o método atuou na vida dela. Estudei pelo método Paulo Freire e consegui aprender a ler e a escrever. Porém, não consigo entender os textos que leio. Creio que pelo fato de que isso e outros assuntos de história, ciência, matemática, etc., não eram muito ensinados nas aulas, que sempre acabavam com os professores nos dizendo que a gente tinha que lutar para mudar a sociedade e nossas posições nela. Os professores nunca nos levaram a ler, os professores nunca nos levaram a ler sobre diferentes pontos de vista dos assuntos que tratavam. Sempre pendiam para um lado ideológico. No começo não entendia muito bem, mas com o tempo, com a ajuda dos amigos, fui entendendo que existem várias concepções políticas e que em sala de aula o correto seria que o professor apresentasse os vários pontos de vista sobre as matérias. Hoje corro com muita dificuldade atrás dos prejuízos que tive. Então a nossa testemunha deixa bem claro, por meio dessas palavras, que o método não foi eficaz na vida dela, porque os professores não transmitiam todos os conhecimentos da maneira como deveriam, não ensinavam, não davam o enfoque necessário em outras matérias, né? E dentro da alfabetização e das aulas eles aplicavam bastante essa questão de mudar a sociedade e etc, né? E ela não entendia nada disso, ela foi por muito tempo levada por esses ideais.
E eu questiono também a você que a maioria dos países que estão liderando o ranking que tem a melhor educação do mundo, eles não se utilizam do método Paulo Freire, mas se utilizam do método fônico em geral e outros métodos. Então, eu gostaria de saber se o método Paulo Freire é tão eficaz para desenvolver a alfabetização dos alunos, por que no Brasil, onde Paulo Freire é o patrono da educação, existe um número de analfabetos funcionais tão grande e nos países desenvolvidos, onde esse método não é aplicado, a gente tem uma educação tão avançada? Primeiro, nós não podemos analisar um caso apenas pelo resultado dele. Podemos pegar os países mais desenvolvidos do mundo. Ok, como eles chegaram lá? Como eles alcançaram aquilo? Para eles serem um país mais desenvolvido. O Brasil, com certeza, não está no topo dessa lista. Então, precisa entender que existem outras coisas envolvidas nisso, além da alfabetização. Por um país não ser tão desenvolvido, não existem tantos recursos para a educação. Mesmo o método sendo eficaz, não existem tantas pessoas assim com acesso àquele método. Por quê? Quantas pessoas frequentam hoje a EJA? Poucas. Quantas pessoas precisam hoje da EJA? Muitas. Por que elas não estão tendo acesso? Porque no nosso país enfrentamos uma crise econômica gigantesca, que vem de décadas, não é de agora. De décadas o país já vem decaindo, tentando lutar. E o que as pessoas fazem para sobreviver? As pessoas têm que trabalhar. Ou ela trabalha, ou ela estuda. As pessoas criam família. Ou elas cuidam da família, ou elas estudam. Por termos uma cultura capitalista, de que sempre o dinheiro vai estar acima de tudo, mesmo a gente pensando que assim iremos evoluir, nós vamos estar sempre tentando lá secar gelo, porque a gente vai pensar que trabalhando vamos nos dar um futuro melhor. No nosso país nós vemos isso. Pessoas que estão sempre buscando trabalhar, ou então criar uma família e deixam por último os estudos. Não digo as pessoas que não têm a oportunidade, porque existem pessoas que têm e não buscam, porque acham que não vão precisar disso. E entre as pessoas que não têm a oportunidade, como hoje donas de casa. Podemos citar uma senhora hoje de 70 anos que mora sozinha, os filhos já casaram, ela hoje tem a oportunidade de buscar o método do Paulo Freire através da EJA numa escola municipal. Só que se voltarmos 20 anos atrás, 30 anos atrás, vamos ver ela no auge lá dos 30 anos dela, da juventude dela, criando filhos e cuidando da casa enquanto o marido tem que trabalhar. Qual o tempo que ela encontra para buscar acesso à educação? Sendo que ela tem que buscar a educação dos filhos dela. Então, nós pegamos o resultado do nosso país, que não está lá em cima, não está nem perto dos países desenvolvidos, por causa de uma outra história, uma contextualização. Nós precisamos contextualizar por que o nosso resultado é negativo. O deles é positivo porque, com certeza, esses países que estão lá em primeiro lugar, estão lá acima, são os países no mundo que são conhecidos pela colonização. Eles invadiram outros países, eles foram colonizar outros países adquirindo riqueza, tornando-se países prósperos, o que não é a história do Brasil. O Brasil foi um país invadido, tomado por europeus, os moradores foram feitos escravos, os nativos foram feitos escravos, trouxeram escravos e isso ficou enraizado na nossa sociedade. Então, o resultado que temos faz parte de um todo. Não podemos só pegar uma parte isolada, só o resultado. O método, ele ainda está caminhando para ajudar a mudar esse resultado. Se o resultado deles deu certo com o método deles, ok. Mas o método que está sendo feito, ele não é eficaz. Agora, chama a testemunha, que ela vai contar um pouco como foi a história dela, que é parecida com o que houve na Nicarágua. Então, na minha juventude, ocorreu o regime militar e o meu pai, como militar, me privou completamente de tudo que estava acontecendo. Eu não via televisão, não saía na rua, não sabia nada do que estava acontecendo. E se alguém perguntasse o que era, eu não ia saber responder. Depois de muito tempo, já com a vida feita, 2 filhos, meu marido, eu consegui correr atrás de um EJA, de uma educação, e aí eu fui entender tudo o que acontecia
na época em que eu era jovem, porque além do meu pai me privar de tudo, ele optava pelo trabalho doméstico, porque na cabeça dele a mulher tinha que ser dona do lar e a educação ficava em segundo plano. Então você pode dizer que quando você não teve acesso à educação, você não tinha uma visão do mundo, você tinha aquilo que passava para você, Exatamente. Aquilo que era imposto para você. E quando você teve acesso ao EJA, como que isso mudou na sua vida? Mudou tudo completamente. Eu tive outra visão do mundo, coisas que eu achava que eram corretas não eram. Que tipo de coisas que você achava que não era correto, você acreditava? Coisas que meu pai me contava, que na verdade a história conta outra coisa. Ele contava o que ele queria que eu achasse que estava acontecendo. Então, E o regime militar e o mundo. Então podemos entender que quando ela teve acesso ao EJA e foi utilizado o método do Paulo Freire, ela não só aprendeu a ler e escrever, como diz aqui, que nós não devemos só lhe ensinar a ler e escrever. Ela teve uma formação política, ela teve uma formação ali cultural, social, entendendo o que estava acontecendo naquele contexto. Quando ela era mais nova, ela não teve a oportunidade de entender isso, não foi passado para ela. Talvez se ela fosse para a escola também não seria passado, porque quando se trata de um regime ditatorial, é passado na escola aquilo que o governo quer que seja passado. Então, mesmo que ela fosse para a escola, ela não teria acesso a esse conhecimento. Hoje, depois de uma grande revolução que houve, depois de termos voltado para o nosso regime original da República, ela teve acesso a isso por conta da democracia. O professor não impôs a ela, ele apresentou o que tinha acontecido. Após ela ter se desenvolvido, ter aprendido a ler, a escrever, ter entendido que ela era capaz de pensar, ter entendido que ela era capaz de tomar decisões e entender o que era certo e o que era errado, ela percebeu que aquilo que estava passando lá atrás, quando era mais nova, mesmo tendo pouco acesso à informação, foi algo prejudicial para ela. Porque ela cresceu, criou os filhos dela, formou uma família e já em idade avançada que ela pôde ter acesso a isso e viu como aquilo prejudicou a vida dela. Talvez se antes ela tivesse tido acesso ao método, ou então tivesse uma educação mais igualitária, uma educação mais coerente, neutra, ela não teria sido uma pessoa diferente. Ou não, ela teria pensado de outra forma, mas pelo menos ela teria acesso à liberdade dela, ao pensamento dela. Essa turma de presente aqui para ser lida. Segundo capítulo, o método de organização de alunos do professor Paulo Freire representa basicamente a fase inicial de um longo processo dentro de um sistema de educação, cujas etapas foram organizadas a partir de pesquisas realizadas pela equipe técnica do SEC. Esse novo sistema imaginava poder inverter a direção e as regras da educação tradicional para que os seus sujeitos conscientes participantes fossem parte do trabalho de mudanças e as suas vidas e a sociedade, que trabalhando na África o seu processo de libertação, Paulo Freire entendeu que era necessário se criar uma nova educação, desta vez desenvolvida pelo e para o povo, de forma que transferisse a sociedade vigente até então. Porém, ele fez essa ideia para o seu método como um todo, não apenas naquele momento em um lugar específico. A tarefa do educador tornou-se importante, a importância de criar outra educação, sendo assim isso um trabalho político que, segundo ele, antes estava escondido sobre o véu da missão pedagógica e da civilização, e que agora parece desvelado como uma missão desvelada na educação. Nesse sentido, defende-se a possibilidade da neutralização da educação, sendo este um ato político exercido pela educação. A missão do educador popular era de ajudar a criação das condições do segmento e apoio das condições de fortalecimento do desenvolvimento popular e era assim preparar a melhoria dos alunos para que lutassem melhor pelos seus direitos sociais.
Com o tempo, o método foi sendo ampliado e aplicado em camadas mais populares. Até mesmo foram nas salas de aula formais, abrangendo outros locais também. O sonho, segundo o livro, será o tempo em que temos entre a educação popular, que amplia muitas vezes e abrange o poder desses poucos, mas então esperançosos e crescentes, experiências do trabalho pedagógico e serviços, práticas, políticas populares. Assim declara eficaz o método de Paulo Freire.